Oi, meus amigos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje estamos estudando o capítulo 8 e o tema de hoje é o item 5 a 7. São dois temas, pecado por pensamento e adultério. E eu vou ler para vocês o texto de São Mateus, capítulo 5, versículo de 27 a 28, para a gente detalhar um pouquinho esse respeito. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério em seu coração. Veja bem, a doutrina vai explicar para nós o que Kardec entendeu dessa passagem de Jesus, de uma forma bem clara, objetiva, serena, para que a gente possa entender mesmo. Ele explica que a palavra adultério não deve ser entendida apenas no sentido restrito da infidelidade conjugal. Olha, interessantíssimo isso aí. Jesus usa essa palavra, em um sentido bem mais amplo, para designar todo o mal em geral, ou seja, o pecado, toda forma de impureza moral. Olha como é muito mais abrangente do que só pensar na infidelidade conjugal, Então, o adultério no pensamento representa qualquer desejo impuro, cobiça, intenção má, que adultera, ou seja, corrompe a pureza do coração. Veja como abrange muito mais do que a simples infidelidade. Mostra como é interessante a gente entender que o nosso pensamento é que controla todas as nossas ações. O nascedouro de todas as nossas ações está no nosso pensamento. Nós criamos. Então, daí, criamos formas, pensamentos, e a gente vai entendendo a necessidade de observar daquilo que ele já disse em outras parábolas: vigiai e orai. Ou seja, vigiar os nossos pensamentos, que é a fábrica das nossas ações, podemos dizer assim. Então, esse texto é simples, mas traz um ensinamento muito profundo. Então, o que a gente pode tirar desse texto que vocês vão ler, quero que vocês leiam, no Evangelho segundo o Espiritismo? Olha, gente, é muito interessante. É muito importante lembrar sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral do Novo Testamento. Tudo aquilo que pudesse haver controvérsias foram retiradas por Kardec, através da influência dos bons espíritos, que auxiliaram na codificação. Então, a parte moral serve para todo mundo. Então, é interessante você que está assistindo pela primeira vez, que não é espírito, não tem problema. Entra no Kardecpédia, coloca no Google lá, Kardecpédia, está em todas as obras lá, clica no Evangelho, você não precisa imprimir, você acompanha, pode baixar no celular. É muito importante, depois dessas explicações, que você veja o texto e a compreensão vai ser maior. Ok, gente? Então, vamos lá. Os principais pontos que a gente pode dizer, então, sobre a visão espírita desse ensinamento, dessa passagem: primeiro, que eu disse há pouco, que o pensamento é a ação inicial de tudo, é a fábrica das nossas ações, das nossas palavras, de tudo. Então, um pensamento mau, veja bem, já é o início da ação errada. Quando nós pensamos, nós já arquitetamos algo negativo. Se for cultivado, ou seja, se for alimentado sempre esse pensamento, vai levar o quê? A materialização do erro, seja o adultério efetivo, a calúnia, a inveja, o ódio, e assim sucessivamente. Nós, então, somos os artífices, de tudo criado por nós. Quem permite, então, alimentar desejos impuros, viola a lei de amor, mesmo sem praticar o erro. Vocês viram que a materialização, quanto mais nós pensamos, nós vamos criando, vamos jogando energia, e aquilo vai se transformando até que se transforme numa ação. Nós somos levados a tomar aquela atitude
que se nós pensássemos um pouquinho, com calma, com tranquilidade, não iria acontecer. Então, aí a importância da gente entender. Adulterar, ou seja, é simplesmente corromper algo. Então, adultério vem de adulterar, corromper uma relação, podemos entender assim. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que todos nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos, nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras, nós somos livres para tomar qualquer atitude. Mas aí também tem a segunda lei, que é a lei de causa e efeito, que nos dá que somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensarmos, interagirmos, falarmos. Isso é muito importante. Então, vem a responsabilidade humana. Vimos que o pensamento é a ação inicial. Aí vem a responsabilidade humana. Então, a lei humana, podemos dizer, julga apenas os atos visíveis e concretos. Você mata, tem um ato concreto. Você rouba, é um ato concreto. Mas a lei divina julga também a intenção e a vontade. Ou seja, a partir do momento que você manifestou a intenção e a vontade, você já está praticamente se corrompendo também perante as leis divinas. Por isso que nós somos responsáveis também pelos nossos pensamentos, tanto quanto pelas nossas ações. Olha aqui, vejam. Eu só pensei, não. O pensamento é o seguinte, quando ele é cultivado, ele vai se materializando. Há um passo da materialização. Então, nesse período de cultivação do pensamento, ou seja, colocando sempre adubo nele, nós estamos irradiando essa energia, jogando essa energia, criando a nossa psicosfera. E aí, sucessivamente, as coisas vão acontecendo. Pensem nisso. O espírito que nutre pensamentos impuros atrai o quê? Vibrações inferiores de espíritos ainda imperfeitos também. E pode sofrer consequências espirituais. Por exemplo, olha o perigo do mau pensamento. Perdas energéticas. Lógico, nosso padrão vibratório vai cair, nossa energia também vai diminuir. Obsessões. Trazemos a espiritualidade negativa para que juntos possam criar essas obsessões e colar em nós negativamente. E, lógico, tudo isso vai atrasar o quê? A nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. É isso que é o nosso objetivo maior aqui na Terra. Pensem nisso. E aqui ele vai aprofundar mais sobre o título desse capítulo 8, que é a pureza de coração. Bem-aventurado aqueles que têm puro coração. O que é essa pureza de coração? Então, a verdadeira pureza, podemos dizer, não está só em cometer o ato, mas em nem sequer pensar no mal. Kardec destaca que a verdadeira pureza não está nos atos, mas também no nosso pensamento. Quanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa o mal. Então, a pureza de coração, para que nós nos possamos tornar puros de coração, nós temos que controlar os nossos pensamentos. É lá que começa tudo. Não podemos esquecer disso. Então, e tem, lógico, essa responsabilidade tem graduações. Veja bem, nós somos imperfeitos. Isso aqui é um parênteses. Nós estamos aqui, os pensamentos vão e vêm. Nós temos já estudado, a ciência já comprovou, que nós temos de 50 a 80 mil pensamentos diários. E vigiar 24 horas por dia para nós, nesse mundo rodeado só de materialidade, de coisas negativas, muita coisa negativa também, é difícil. Então, essa responsabilidade também tem uma gradação. Primeiro, quem não pensa mal nenhum já progrediu. Olha só, esse já está imune às coisas negativas da Terra. Quem concebe, aquele que chega, mas repele, isso aqui não me pertence, não é bom para mim, já começa a pensar. Esse está progredindo. Ou seja, a maioria de nós temos que estar nesse aqui. O pensamento vem, lógico, somos
envolvidos, somos aparelhos receptores e emissores de energia. Vem, mas chega, antes de ele ser cultivado, nós já repelimos. Isso já não nos pertence, não me pertence mais. Agora, quem já progrediu, aquele que não tem pensamento. Aquele que está repelindo as coisas negativas, já está progredindo. Aquele que se comprar no pensamento do mal, onde, ou seja, o mal ainda impera com força, tornando o indivíduo culpado moralmente, mesmo sem a oportunidade da ação. Só de arquitetar aquilo e ficar remoendo aquele pensamento, já estamos mergulhados, Por que estamos? Porque automaticamente, como somos seres energéticos, nosso pensamento está vibrando. Em sintonia, então, quando você pensa coisas boas, o pensamento está conectado com a espiritualidade amiga, boa, nossos amparadores. Quando nós estamos com pensamentos negativos, nós também estaremos conectados, como disse há pouco, mas com espíritos inferiores que irão colar em nós, trazendo consequências negativas. Então, o que nos convida, o que a doutrina traz para nós? Uma aplicação prática, como devemos nos portar no nosso cotidiano, vamos pensar assim. No dia a dia, nós precisamos apurar a nossa vigilância mental. Como? Evitar fantasias impuras, cultivar pensamentos elevados, caridade, respeito ao próximo, vamos pensar coisas boas, vamos iluminar o pensamento, desejando bem às pessoas que estão em sofrimento, que estão passando por momentos difíceis. É um modo de desviar o pensamento negativo. Ao mesmo tempo, uma prece, uma meditação, um mergulho na natureza, num céu estrelado, vendo as maravilhas de Deus, nós desviamos, ou seja, estamos repelindo sutilmente esses pensamentos negativos. Estamos, então, progredindo. Lógico, também nós vamos trabalhar, né, o autodomínio. Quem manda em nós somos nós. As opções de vida, nós que as tomamos. E também precisamos trabalhar a nossa reforma interior, ou seja, todos nós trazemos negatividades de outras existências. São as nossas tendências negativas que todos nós temos. Precisamos trabalhá-las. Através como? Da prece, do estudo, da caridade, etc. Fazendo tudo aquilo, um conjunto de coisas, durante todos os dias, para a hora que aquilo perturbou muito, para. Ouça a música, leve o coração, o pensamento ao universo. Converse com o seu anjo de guarda, seu amparador. Peça luz, peça intuição e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, gente, todo esse texto é pequenininho, mas é muito elucidativo. Então, o que a doutrina espírita resume para nós esse texto? Que o adultério por pensamento não é menos grave que o ato físico. Ele revela o quê? Revela a impureza interior e, ao mesmo tempo, impede nosso progresso espiritual. O caminho que Jesus nos ensinou, que o coração puro é a condição para vir a Deus. Como diz o título, que eu li há pouco, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse entendimento nos chama à constante melhoria moral, pois cada pensamento é uma semente que plantamos no nosso próprio futuro espiritual. Então, veja bem, salientando mais uma vez a necessidade da nossa vigilância mental. Então, para que nós possamos tomar boas resoluções, estamos em dúvida em algo, uma decisão a tomar, vamos lá, ouvir nossa intuição, que a espiritualidade amiga está lá conosco, nos ajudando, nos trazendo força, coragem, e a gente com certeza pensando, ouvindo nosso coração, nós iremos sempre tomar as melhores decisões. Então, é isso que eu trago para vocês, esse ensinamento é muito importante. Cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado.
Vamos na segunda etapa, então, que eu estou falando da prova. O primeiro é aquele que não tem pensamento ruim, que é uma raridade ainda nesse planeta de provas e expiações. Mas o melhor é aquele que, mesmo chegando ao pensamento, ele é repelido. Repelido por coisas boas, com inteligência, com tranquilidade. Isso é muito importante que a gente possa entender. Será que ficou claro para vocês? Leia o texto, é pequenininho, vale a pena a gente perseverar nesse caminho de luta em que estamos aqui nesse planeta, ainda de provas e expiações, mas brevemente será um planeta de regeneração, onde aqueles que o habitarem já estarão repelindo o mal diariamente, sem problema nenhum. Pensem nisso e até a próxima semana, se assim Deus o permitir.